Dramático caso de tráfico de droga descontrolado nos Açores. Morreram já 2 pessoas com overdoses na ilha de São Miguel. Um caso sério de saúde pública. Foi detido em Ponta Delgada um italiano suspeito de transportar uma grande quantidade de cocaína no seu iate. Antonino Quincy, detido preventivamente desde há quase 2 semanas e que ontem fugiu da cadeia de Ponta Delgada. A fuga durou 2 semanas. Com o italiano, foi detido outro indivíduo suspeito de ter dado proteção e ajuda ao preso em fuga. « 2001 há de ficar na memória de muitos açorianos. O ano em que a droga deu à costa e entrou nas vidas de muitos habitantes de São Miguel. Em junho desse ano, um pescador encontrou quase 300 quilos de cocaína numa gruta no Pilar da Bretanha, a norte da ilha. A droga tinha 80% de pureza. E peguei de embrulhar a borracha, peixe. Pelasco, tira pelasco, tira borracha. Ele veio quase meia hora só para desembrulhar uma embalagem. Só que depois havia uma tablete branca. E a tablete branca eu peguei batendo a tablete para bloquear, mas ainda sei tudo nenhum. Para passar droga, ou uma coisa qualquer, eu peguei e realmente era droga. Foi a primeira de várias descobertas. Poucos dias depois, outro pescador encontrou mais 150 quilos. Nas semanas seguintes, um pouco por toda a ilha, foram sendo encontrados e entregues às autoridades locais pacotes de cocaína. Neste caso, houve realmente colaboração exemplar de muitos cidadãos em relação às autoridades e à justiça. A droga tinha dono. Pertencia a Antonino Quincy. O italiano, como ficou conhecido, carregou o veleiro com centenas de quilos de droga na Venezuela. O suficiente para preparar 5 milhões de doses de cocaína. O destino eram as Ilhas Baleares, em Espanha, mas o leme da embarcação estragou-se. Antes de dar entrada no porto de Rabo de Peixe para reparar o veleiro, Quincy escondeu parte da droga nas grutas do norte da ilha e o resto do carregamento no fundo do mar para recolhê-lo mais tarde. As marés estragaram os planos. No total, as autoridades conseguiram apreender 480 quilos de droga. Outro tanto, nas contas da Polícia Judiciária, escapou às malhas da Justiça. Nunca se saberá quantos pacotes foram parar às mãos erradas. Vendem-nas ao copo, ao punhado, ao saco de plástico, nem pesam. Juntam-se vários, quanto dinheiro tens, fazem ali um montinho de 7, 8 contos, vão ao fornecedor, quanto dinheiro tens? 8 contos, toma lá. E é o punhado. Eu fui para um café, estive lá e um colega disse que queria fazer um bocadinho de graça para experimentar. Experimentei, e aquilo é uma droga muito golosa. A gente quando diz experimenta e nunca mais quer ir parar. É muito fácil de arranjar. Os excessos e a pureza da droga refletiram-se no hospital de Ponta Delgada. Tivemos um aumento dos doentes que recorrem aqui em situação de overdose. Neste último fim de semana tivemos 9 pessoas que recorreram ao serviço de urgência por esse motivo, 2 deles por overdose de cocaína, os restantes não especificaram o produto. As notícias da altura davam conta de 3 mortos por overdose, mas o Instituto de Medicina Legal só tem registro de um óbito. 2 semanas depois da cocaína ter dado à costa, as autoridades conseguiram um mandado de busca ao veleiro de Antonino Quincy. Lá dentro encontraram um pacote de cocaína igual aos que tinham sido apreendidos nos dias anteriores. Descobriram ainda 2 passaportes italianos e um espanhol, os 3 com fotografias do italiano. Antonino foi detido e levado para a cadeia de Ponta Delgada, mas 1 semana e meia depois fugiu da prisão.
Era já perto do meio-dia, o tempo do recreio estava a terminar. Antonino Quincy salta aquela vedação de arame farpado. O guarda faz alguns tiros de intimidação, mas ele corre pela marginal fora e lá ao fundo desce um viaduto e na outra rua toma boleia de uma moto que ia a passar. O italiano esteve a monte durante 16 dias. Foi encontrado neste galinheiro no quintal de uma casa na Achadinha, na zona nordeste de São Miguel. A casa pertencia e pertence a Rui Couto. Só esconde o rosto para não ganhar notoriedade, porque na Achadinha todos o conhecem. Não és parecido. Rui foi traficante de droga, fez várias viagens de avião com carregamentos. Começou a ser investigado pela polícia em 1999. Em 2001, no dia em que Antonino Quincy foi recapturado no quintal de sua casa, Rui diz que a polícia foi à procura de droga. Garante que nem ele nem as autoridades sabiam que o italiano estava ali escondido. Dia da festa Nordeste, veio no 19, por aí dentro. Vês a Rui na minha casa. E depois começou ali a arrancar socas de batata, pegueira de coca e nenhuma mortalha levou ali da minha casa. E depois encontrou ali aquele homem dormindo na Havana lá em baixo. E não sabia que ele não estava ali. Se sabia que ele não estava ali e tinha tirado, depois foi conduzir aí a mim. Oh, não sejas tu, sabes que o António, o italiano estava ali. O italiano, não tem nada a ver com isso. Toda a gente passava que eu já estava longe, para Santa Maria, para a Terceira, para São Jorge. Os polícias ficou com a boca aberta. Foi a festa aqui em casa, dos polícias. Só para ter o burro. Rui e Antonino foram detidos. O italiano preparava-se para sair da ilha com um novo passaporte falso. Foi condenado a 11 anos de prisão por falsificação de documentos de identidade, tráfico de droga e evasão da cadeia. Rui Couto foi condenado a 8 anos por tráfico de droga. Diz que as autoridades nunca conseguiram provar que tivesse dado apoio ao italiano durante a fuga. Fui para a escola, e dei-lhe calma, e dei-lhe mulher, e dei-lhe tudo. Esta gente diz tanta coisa. Sim. CCP, que eles não sabem nada. Até hoje o pessoal pergunta, e o António, cara, sei do António. O António não é meu irmão, nem meu filho. Não tinha nada a ver com o italiano. Devia ter. Talvez estava bem devido hoje. Apesar de garantir que nunca falou com Antonino, o açoriano guarda uma memória dele na parede da cozinha. Ele é o meu barquinho, não sabe que está ali. Senhor António. Vê, tinha que fazer uma lembrançazinha, né? Não tenho droga, fiz um porco. Rui Couto já foi toxicodependente, por isso conhece bem as consequências que trouxe a cocaína largada pelo italiano. Aqui nas mãos erradas, senhor. O pessoal que nunca se montou aquilo e foi-se meter naquela porcaria e eu achava que aquilo era brincadeira e dei qualquer sua vida. Eu já fiz muito também, mas não se pode abusar daquilo. É muito goloso, aquilo é droga dos ricos. A droga dos ricos foi abundante numa das zonas mais pobres do país. Há muito que Rabo de Peixe convivia com o haxixe e a heroína, mas cocaína, naquelas quantidades, nunca antes tinha sido visto na Vila Pescatória. Em 2001, um saquinho desses de cocaína era 25 vezes. E cheio, 25 vezes. 18 anos depois, a história ganhou o estatuto de lenda. De onde tinha aquelas casinhas, de onde estão a trabalhar agora os pescadores. Aquilo antes era um campo, um terreno de grão, de terra. Pronto, a gente costumava vir a jogar futebol ali. Depois tinha uns rapazitos, eram equipas que estavam atrás, começaram a vir. Tem lá farinha.
A gente não sabia aquilo que era, o que é que acontece. A gente precisa disso. Para que é que a gente precisa disso? A tal é a experiência, a tal as linhas para fazer o campo de futebol para a gente jogar. Depois apareceu os mais velhos, já saberem aquilo que era. Então, rapazinhos, isso é a droga que está aí tudo espalhou. Quando não lhe disse droga, aquilo fez tudo a gente. Aquilo já não teve tempo. Contam-se algumas histórias de pessoas que confundiriam até a cocaína com farinha. Está por demonstrar que assim tenha sido. Mas é ponto acento para nós que, efetivamente, muitas pessoas que tomaram contacto com essa realidade não tinham, num primeiro momento, consciência do real valor que aquele produto tinha. Mas que rapidamente foi sendo adquirido, porque a palavra vai passando, e aquilo que inicialmente era vendida, como se comentava, cocaína ao copo, a preços completamente irrisórios, depois rapidamente se inverteu a situação. Houve uma geração que sofreu e houve uma geração que sofre na vida. Hoje em dia eles estão dormindo por cima de dinheiro. Porque o quê? Guardaram a... Guardarem, venderem, eles nunca tiverem nada na vida. Eles agora são senhores de gravata. Várias pessoas foram detidas por vender cocaína. Uma delas era agente da PSP. Alguns dos fardos que foram apreendidos nas capelas foram desviados por um agente da autoridade, portanto, por um polícia na altura, que não resistiu à tentação e que ele próprio começou a comercializar a substância. Aliás, acabou depois condenado e expulso. Alberto Peixoto é sociólogo, dedicou-se a estudar as dependências na ilha, a seguir ao episódio de 2001. Foi uma porta aberta para um aumento muito significativo do número de consumidores de substâncias, que se iniciaram não tradicionalmente nas drogas leves e depois indo às drogas ditas mais duras, mas que começaram logo pelas mais duras, não é? Portanto, no caso concreto a cocaína, num elevado grau de pureza, e que depois, obviamente em quadros de dependência, começaram a consumir tudo o que aparecia. Em 2001, no primeiro inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas em Portugal, os Açores eram a região do país onde se consumia menos drogas. Os números foram aumentando ao longo dos anos e no último inquérito, feito em 2017, eram já a região do país onde se consumia mais. Não há estudos que expliquem o porquê deste aumento, mas o governo regional afasta a hipótese do episódio do italiano ter tido impacto no crescimento dos consumos. É certo que na altura houve pessoas que nunca tinham consumido que experimentaram cocaína. Outros que já consumiam, portanto, alguns heroinómanos consumiam cocaína. Houve overdose, sim senhora. Agora, nós não podemos estabelecer uma causalidade das prevalências de consumos ou de toxicodependência hoje em dia, porque existiu um italiano que bombardeou, porque, como há bocadinho referi, há pessoas que experimentam e não prosseguem na dependência. Há outras que prosseguem. Todos os dias, a carrinha da Risca distribui metadona na ilha de São Miguel. É uma das medidas de tratamento e redução de risco do plano de ação do governo no combate às drogas. Messias Andrade começou a tomar um medicamento de substituição há 9 anos. Esteve 3 anos sem consumir drogas, mas voltou ao programa no mês passado. Eu tive uma recaída, fiquei pouquinho, não é? Aquilo lá na canal, como menino, obrigado. Aquilo lá é terra da fartura e é muito barato, por isso, mano. Tive muito gosto, caiu mais uma vizinha. Não sei se a gente temos muitas recaídas, o menino vira muitas voltas. E aqui não há... Aqui não consumo, é sempre 8, 4 filhos, mano. Tenho uma casa para gerir, rapazes para criar, já tenho de dar namorão. Já não tenho idade para essas coisas, mas o que eu já tive de curtir, já curti. Segundo os dados da Risca, quando a unidade móvel começou em 2009, havia 300 toxicodependentes inscritos no programa de substituição opiácea em São Miguel. Hoje são perto de 800, quase 3 vezes mais.
Rui Couto também esteve no programa da Arrisca. Saiu em janeiro e, desde então, diz que nunca mais consumiu drogas. Deus me livre se não fosse essa Matadão. A saída estava virada. Era só roubos e porcarias por aí. Com as pessoas de uns 13 anos. Não é sempre que ia consumir, nem havia nada desses putos. Eu gostei da cadeia, porque tinha 12 anos a consumir. O plano do governo passa não só pelo tratamento, mas, sobretudo, pela prevenção. O objetivo hoje em dia em prevenção, e não é na região, é em prevenção em geral, é diminuir o mais possível o número de pessoas que começam a experimentar, naquelas que vão experimentar, retardar-lhe a idade de consumo, e naqueles que consomem, que o façam pelo menos em condições que lhe ofereçam menos risco. Para prevenir os consumos, o Governo Regional tem atuado sobretudo nas escolas, junto dos mais novos, mas também das famílias. No entanto, Suzete Frias admite que o impacto destas medidas pode demorar décadas. Há um problema com consumos nos Açores, sem dúvida alguma, mas também é certo que tudo estamos a fazer para o reduzir. E quando digo reduzir é porque não vivemos no mundo ideal, nem vamos conseguir que ninguém consuma. Para que ninguém consumisse, era preciso acabar com o tráfico de droga. E esse continua operante e a passar ao largo dos Açores. As ilhas estão na rota de navegação mais favorável para quem faz a travessia entre o sul da América e as costas da Europa. No ano passado, o arquipélago representou 40% das apreensões de cocaína a nível nacional. Em 6 operações, foram apanhadas quase tantas toneladas como nas 148 ações que ocorreram em Lisboa. No entanto, a Polícia Judiciária admite que estas apreensões são uma gota no oceano do tráfico. Enquanto os grandes grupos de produtores de cocaína estiverem operantes como estão, não existirão alterações de fundo. Isto é um velho jogo do gato e do rato. A droga é um problema muito complicado. Quando se começa a tomar, parece que é para o resto da vida.